A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 17. Fique comigo, escute esse áudio até o final. O nosso tema de hoje é a divindade de Jesus Cristo. Eu comecei na semana passada uma pregação sobre 3 verdades fundamentais da fé cristã. A primeira, a Bíblia é inspirada por Deus, e hoje é a segunda. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. As perguntas que eu vou procurar responder é o seguinte: por que será que os cristãos creem que Jesus é Deus? Quais foram as provas que Jesus apresentou para convencer seus primeiros discípulos e os cristãos em geral de que Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós? O que os historiadores dizem sobre a existência de Jesus Cristo? Vamos ler Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, eu vou ler até o 17. Diz assim, Mateus, capítulo 16, a partir do 13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Amém. Meus amados irmãos, esse texto nos mostra que Jesus dividia opiniões. Jesus perguntou o que as pessoas pensavam dele. E a resposta foi: olha, pensam que você é um dos profetas, como Jeremias, como Elias. Mas Jesus foi e perguntou aos seus discípulos, aqueles que conviviam com ele, aqueles que durante aproximadamente 3 anos dormiram com ele, acordaram com ele, ouviam o que ele falava de si mesmo. Então Jesus perguntou qual era a conclusão que eles tinham, o que eles pensavam de Jesus. E aí Pedro faz essa declaração maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo que Jesus tem a natureza de Deus, ele é o Filho de Deus. Tudo que Deus pode, ele também pode. Se você tem um filho, ele é um ser humano como você, com todas as potencialidades que um ser humano tem. Por que os discípulos pensaram que Jesus era Deus, né? João fala que, na sua epístola, João também andou com Jesus, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ler lá? Primeira epístola de João, capítulo 5. Finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Primeira epístola de João, capítulo 5, o versículo de número 20. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Presta atenção agora. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, por que será que João chama Jesus de Deus aqui? O que levou João a chegar a essa conclusão? O que levou Pedro a chegar a essa conclusão? Antes de eu falar das provas que Jesus apresentou da sua divindade, eu queria só registrar que os historiadores comprovam a existência de Jesus. Nós temos, comprovando a existência de Jesus, fontes judaicas. Um historiador judaico chamado Joséfo Flávio nasceu em 37 a.C. e morreu em 110 depois de Cristo. Ele cita Jesus Cristo no seu livro. O Talmud, que é um livro de tradição judaica, cita Jesus. O Talmud diz que Jesus era um feiticeiro, né? Nós sabemos pela Bíblia que os principais da religião judaica não aceitaram Jesus como Messias, e até hoje os judeus não aceitam Jesus como Messias, como Filho de Deus. Eles ainda esperam um Messias, né? Então talvez fosse uma referência aos milagres, querendo dizer que Jesus fazia milagres de mentira, né? Talvez seja essa
a opinião deles, né? E nós temos historiadores romanos que também citam os primeiros cristãos. Então, historicamente, realmente existiu aqui na face da terra um homem chamado Jesus. Mas quem é ele, né? Uma vez eu estava lendo um livro de sociologia, né? Um pequeno livro chamado O que é Etnocentrismo. O autor chama Everardo Rocha, não falei errado não, é com R, Everardo Rocha. E ele dizia o seguinte: toda vez que alguém foi pintar uma imagem do índio, nunca deixou o índio falar quem ele é. As pessoas definiram o índio como eles desejaram. Então, os padres que vieram junto com os portugueses queriam evangelizar e criaram a imagem de que o índio era ingênuo, uma alma pura. Depois, o colonizador português queria colonizar, queria escravizar os índios não aceitaram a escravidão e a imagem que se pintou dos índios foi a imagem que eles eram insolentes, preguiçosos, não queriam trabalhar, né? E por último, quando viram que o índio fazia parte do povo brasileiro, que o sangue brasileiro é formado por negros e índios, eles, na verdade, diziam que o índio era corajoso, que o índio era valente. Então, acho que a mesma coisa acontece com Jesus. Todo mundo fala alguma coisa sobre Jesus, todo mundo quer trazer Jesus para perto de si, né? Há quem o represente como um revolucionário político, há quem ache que ele é apenas um profeta. Agora, vamos ver o que Jesus falava dele mesmo, vamos deixar ele falar. Olha, irmãos, se você for ler os evangelhos, você vai ver que uma vez Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, irmãos, Abraão antes de Moisés, hein? Milênios antes de Cristo. E os judeus ficaram revoltados. Você não tem nem 50 anos e fala que existiu antes de Abraão. Então Jesus estava reivindicando ser eterno. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Querendo dizer que ele dava vida aos homens, que ele alimentava os homens. Jesus disse que quem conhece a Deus conhece a ele. Em São João 14, depois você pode verificar na sua Bíblia, Jesus falava: eu vou para o Pai, e Filipe, um dos discípulos, perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu me pede, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Então, conhecer a Ele é o mesmo que conhecer a Deus. Amém? Jesus também chegou a dizer que Ele poderia dar a vida. Então, Jesus reivindicava ser Deus. Jesus reivindicava para si prerrogativas divinas. Eu vou explicar para você. Irmãos, eu como professor, eu tenho funções que pertencem só a mim. Só eu posso dar nota de filosofia para o aluno. Ninguém mais pode. O diretor não pode, o inspetor de aluno não pode, porque essa é uma atribuição do professor. Se o inspetor chegar para o aluno e falar: você ficou com 10 de filosofia porque eu te dei um ponto. O aluno vai falar: ué, você virou professor agora? Então, Jesus reivindicava fazer o que só Deus pode fazer. A Bíblia nos narra um milagre, que Jesus estava numa casa, ele já tinha feito muitos milagres, e viam pessoas enfermas para ser curado. E eles tiraram o teto de uma casa, desceram um homem de corda, né? Acredito que pela uma maca, até onde Jesus estava, e Jesus falou assim: filho, perdoados estão os seus pecados. E aí os judeus se assustaram, porque eles falaram assim: ué, quem pode perdoar pecado é só Deus. E aí Jesus falou assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Então Jesus reivindicou prerrogativas divinas. Gostaria de ler vários textos, mas eu quero fazer uma pregação breve, né? Vamos ler, eu quero ler só um texto para deixar registrado isso. Está lá em São João 10, 32 e 33. Evangelho de João, do apóstolo João, 10, 32 e 33. Diz assim, João 10, 32 e 33. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar?
Os judeus lhe responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar. Presta atenção agora. Mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles percebiam que Jesus reivindicava ser Deus, né? Nós não temos escolha. A Bíblia é bem clara, né? C.S. Lewis, um escritor cristão, ele diz o seguinte: nós temos duas escolhas. Ou você acredita que Jesus era um homem louco, que achava que era Deus, ou você crê que ele é o próprio Deus, né? É lógico que nós cristãos acreditamos na segunda afirmativa, que ele é o próprio Deus, porque ele não falava como alguém que era louco. Mas, meus irmãos, Jesus não só falou que é Deus, ele mostrou. A gente, muitas vezes, tem que mostrar o que a gente fala, né? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai me pôs no carro e falou: Samuel, vamos lá chamar um pedreiro que ele vai fazer o muro aqui da nossa casa. Eu era menino, fui com meu pai. E no meio do caminho, o pedreiro, né, ele começou a mostrar: esse muro aí foi eu que fiz, essa casa foi eu que fiz. Ou seja, ele queria provar que ele era um pedreiro. Como que Jesus provou que era Deus? Fazendo coisas divinas, fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas. Foi assim que ele provou que era Deus. Olha, Jesus mostrou autoridade sobre a enfermidade do corpo. Jesus curou cegos, aleijados, Jesus curou leprosos, e era cura verdadeira, não era enganação que você vê hoje em dia, não, era de verdade. Jesus demonstrou autoridade sobre os espíritos imundos e as pessoas ficaram admiradas de ver. A Bíblia fala que uma vez Jesus entrou na sinagoga, que era a igreja dos judeus, e ele leu as escrituras, e aí um endemoniado bradou: que temos contigo, Jesus Nazareno? Tu és o Filho de Deus. Veja, irmãos, os demônios já reconheciam que ele era o Filho de Deus. Nem todo mundo sabia, né? No começo, quem soube primeiro foi Maria, a mãe de Jesus, né? Que o anjo lhe falou que ia nascer. Dela o Filho de Deus, então ela sabia, os discípulos foram acreditando e Jesus foi demonstrando também através de milagres. E Jesus falou assim para o diabo: cala-te, sai dele, e o diabo obedeceu, né? O espírito imundo obedeceu. E eles ficaram admirados com aquilo que Jesus demonstrou. Jesus demonstrou autoridade sobre o poder da natureza. Uma vez Jesus estava no barco, muitos dos seus discípulos, né, eram pescadores, até Pedro era pescador, e veio uma tempestade e eles foram lá tentando impedir que o barco naufragasse. Eles começaram a perder as esperanças, eles começaram a achar que ia naufragar. Mas olha, meu irmão, que coisa maravilhosa, quem tem Jesus no barco não afunda, viu? Talvez você esteja pensando que o seu barco vai afundar, mas não vai não. Clame a Jesus. E quando eles olharam para a proa do barco, Jesus estava dormindo e eles ficaram nervosos. Eu acredito que eles ficaram nervosos pelo que eu leio ali. E aí eles falaram: Senhor, tu não te importa que nós vamos morrer nessa tempestade? E Jesus falou assim: vocês têm pouca fé. E Jesus levantou e acalmou a tempestade. Eles ficaram admirados. E sabe o que eles perguntaram? Quem é este, glória a Deus, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles foram vendo a face divina de Jesus Cristo, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Ele sentia dor, na cruz ele sofreu, ele venceu em fraqueza, tendo um corpo humano, mas ele também era divino. Ele mostrou o seu rosto divino aos seus discípulos. João fala no final do seu evangelho que Jesus fez muitos outros milagres que, se fosse escrever nos livros, não caberiam. A maneira como Jesus ensinava também surpreendia as pessoas, a sua sabedoria, o seu ensinamento. As pessoas diziam: ele prega como quem tem autoridade. Vai lá depois na sua Bíblia, no final do sermão que Jesus fez em Mateus 5 ao 7, fala assim: e as pessoas ficavam admiradas porque ele ensinava como quem tem autoridade. João relata no seu evangelho que uma vez os principais da religião judaica falaram para os soldados: vai lá e prende esse Jesus aí, porque ele engana o povo, ele fala que é o Messias. E os soldados foram. E quando eles chegaram, Jesus estava pregando, eles falaram: vamos ouvir um pouquinho o que Jesus está falando. E eles foram, ouviram, gostaram, voltaram. E os chefes da religião judaica falaram: vocês não trouxeram Jesus? Não. Por quê?
Olha, ninguém fala como esse homem, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Tem muita gente que pensa que Jesus é só um profeta, tem muita gente que pensava que ele é um enganador, sem nem menos ter ouvido o que ele falava, né? Sem nem mesmo ter visto o que ele fez. Jesus provou também ter autoridade sobre a morte. A morte é algo terrível, né? Tem gente que não gosta nem de ir em velório. É muito triste, é difícil. E a Bíblia nos conta que Jesus, no seu ministério, realizou 3 ressurreições. Jesus ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer. O pai dela foi desesperado, pediu para Jesus, era chefe de... Ele era, na verdade, né, irmãos, um chefe da sinagoga, e ele ajudou os judeus, na verdade, ele ajudou os judeus a construir uma sinagoga, né? E ele foi atrás de Jesus para que Jesus curasse a sua filha, que estava doente, estava enferma. E no meio do caminho, uma mulher tocou nas vestes de Jesus, foi curada de fluxo de sangue, e Jesus parou, quem tocou em mim? E o homem aflito, aí chegou a notícia, olha, não incomode mais Jesus, porque a sua filha já está morta. Mas Jesus tranquilizou ele, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E aí Jesus foi na casa dele, a menina estava morta. E Jesus falou assim, ela dorme. O pessoal deu risada. E aí Jesus mandou todo mundo sair, ficou Pedro, Tiago e João. E tem um evangelista que registra a fala de Jesus em hebraico, né? Jesus disse assim, Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. E aquela menina se levantou. Jesus curou o filho da viúva de Naim. Estava a caminho da sepultura, todo mundo chorando, aquela mulher chorando, já era viúva, perdeu seu filho, e Jesus se entristeceu com aquilo. Quando Jesus chegou naquele momento, irmão, Jesus ele se compadece do sofrimento humano, glória a Deus. E Jesus pegou, tocou naquela esquife, né, que carregava um menino, e o menino se levantou e voltou à vida. Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo, que já estava 3 dias na sepultura, já estava fedendo, e Jesus ressuscitou a Lázaro. E ele próprio ressuscitou no 3º dia. Então, depois de tudo isso, depois de Jesus falar que é Deus, depois de Jesus fazer milagres, eles só podiam reconhecer que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero dizer a você, se você ainda não reconheceu a Jesus como Senhor da sua vida, você deve fazer isso. Jesus também reivindicou que nós devemos amá-lo como nós amamos a Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E com isso os judeus entendiam que Deus tinha que estar à frente de tudo. Eles não podiam amar o dinheiro mais do que a Deus, não podiam amar mais a família do que a Deus. Deus tinha que estar à frente de tudo. Porque quando você não coloca Deus acima de tudo, o objeto do seu amor se torna uma idolatria, né? E aí Jesus disse assim para os seus discípulos, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem amar mais o seu pai, a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Olha que palavra forte. Então Jesus estava dizendo que deveríamos amá-lo como se ama a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor da vida. E se você crê nele, como João disse, que ele escreveu o seu evangelho para que aquele que cresce que Jesus é o Filho de Deus pudesse alcançar a vida eterna. Todo aquele que faz como Pedro fez, Jesus falou assim, eu te dou as chaves do céu, né? Para Pedro. Sabe qual que é o fundamento da igreja? É essa fé maravilhosa. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus tem o céu aberto para si. Amém? Então eu quero orar para você. Se você quer reconhecer hoje a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero orar, Pai, por essa pessoa que hoje reconhece o seu Filho como Senhor e Salvador. Opera na vida dela, envia o teu Espírito Santo para conduzi-la, para ensiná-la. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço
Semana que vem eu quero falar de mais uma verdade fundamental da fé cristã, é a salvação pela graça. Não perca. Um abraço.